Semana passada nós iniciamos a análise de Gênesis e eu falei sobre os versículos 1, 2 e 3 na semana passada. Já tratamos desses 3 versículos, hoje vamos prosseguir e vamos observar o que a palavra de Deus nos ensina até o versículo 25. Mas, evidentemente, nós não temos tempo de fazer uma análise frase por frase, palavra por palavra, expressão por expressão, como eu costumo fazer quando prego aqui e compartilho com os irmãos a palavra de Deus. Não dá tempo de fazer assim. Então, nós vamos fazer uma abordagem diferente hoje desse texto, que é um texto um pouco maior, porque o tempo não permite a abordagem costumeira de palavra por palavra ou frase por frase. Mas antes, eu quero apontar, como fiz na semana passada, eu quero apontar algumas preliminares, algumas questões introdutórias, antes de olharmos para esses versículos que nós lemos aqui em Gênesis 1, detalhando o processo e a história da criação do universo. O primeiro fator que eu gostaria de destacar para os irmãos, antes de olharmos para o texto propriamente dito, é o fato de que a narrativa da criação, ela encontra paralelos em culturas cristãs antigas. Por que isso é importante saber? Porque é importante ter ciência disso. De que a narrativa da criação, a narrativa bíblica da criação, a narrativa de Gênesis, ela encontra paralelos nas culturas pagãs, claro, nas culturas não judaicas antigas. Por que isso é importante? Porque isso mostra a existência de uma memória universal. Povos antigos, de milhares de anos antes de Cristo, registraram suas tradições. Tradições que eram reflexos, corrompidos pelo tempo, é verdade, de histórias contadas por seus ancestrais, que falavam acerca da criação do universo, que falavam sobre realidades ligadas à origem dos céus, das estrelas, do mar, que falavam do abismo, que falavam do caos, como nós estudamos na semana passada, que narravam essas coisas, apontando alguns paralelos com a história da criação, conforme narrada por Moisés em Gênesis. Talvez um dos mais interessantes que os estudiosos e arqueólogos descobriram foi um épico encontrado na Assíria, no século XIX, que recebeu o nome de Enuma Elish. Enuma Elish significa quando nas alturas. E essa expressão, sendo a primeira linha desse poema épico da criação, como o poema começa assim, quando nas alturas, então, Enuma Elish, então esse ficou sendo o nome do poema. E é interessante observar alguns paralelos que há entre esse poema épico e o relato de Gênesis. Os estudiosos, eles traçam elementos que são elementos paralelos e traçam elementos que são elementos absolutamente distintos, mostrando que mesmo havendo distinções muito grandes entre essas duas narrativas, mesmo assim existem resquícios de similaridade, mostrando que houve um tempo em que toda a humanidade cria numa mesma coisa. Acreditava na origem divina do universo e foi passando essas histórias da origem do universo criada por um Deus aos seus descendentes,
e isso sendo preservado ao longo dos séculos. Eu fiz aqui uma anotação de um escritor relativamente conhecido, chamado Matthew Unger. Ele escreveu um livro chamado Arqueologia do Velho Testamento. E ele escreve o seguinte aqui, no seu livro Arqueologia do Velho Testamento. Entre os anos de 1848 e 1876, como resultado das escavações em Nínive, antiga capital do Império Assírio, Austin Layard, Hormuzd Hassan e George Smith recuperaram da biblioteca de Assurbanipal, que reinou de 668 a 626 a.C., recuperou as primeiras tábuas e fragmentos de tábuas da grande epopeia da criação, conhecida entre os babilônios e assírios. Devido à sua relação com os primeiros capítulos de Gênesis, poucas inscrições semíticas suscitaram maior interesse. A epopeia registrada em cuneiformes, em tábuas de barro, consiste de aproximadamente 1000 linhas e era conhecida de seus antigos leitores pelas duas palavras com que se iniciava, Enuma Elish, quando nas alturas. E então o poema prossegue falando que o grande criador do mundo se chamava Marduk, e ele criou o mundo a partir da carcaça de uma deusa chamada Tiamat. E assim prossegue o relato da criação desse épico babilônico. É claro, vamos dizer, mas isso não tem nada a ver com o relato de Gênesis. Claro que não. Mas tem alguns detalhes interessantes no Enuma Elish que mostram algumas pequenas semelhanças, evocando a ideia de uma memória comum, de maneira que ele aponta para a realidade de que os povos antigos, os povos primitivos, milhares de anos antes de Cristo, eles mantinham na sua mente uma tradição também antiga para eles, de um Deus criador que fez os céus e a terra. Isso está registrado na memória universal. Todas as civilizações, semíticas ou não, elas têm uma história da criação que elas atribuem a um ser divino que criou os céus e a terra. E isso não é mera coincidência. O fato é que tivemos um ancestral comum. E esse ancestral comum, nós sabemos o nome dele. Se chamava Adão. E temos uma mãe comum. E sabemos o nome dela também. O nome dela é Eva. E esses nossos pais primitivos, nossos pais comuns, transmitiram as histórias que aprenderam aos seus filhos, que transmitiram aos seus netos e assim por diante. Mas com o passar do tempo, essas tradições se corromperam, evidentemente. Mas ainda conservam alguns elementos da realidade que foi transmitida aos seus ancestrais. Esse é um fator importante a se saber. Ou seja, a história da criação, conforme o relato judaico-cristão, não é exclusiva nos seus pontos essenciais, em termos especialmente de origem divina do universo, não é exclusiva dos judeus e dos cristãos. Isso está gravado na memória universal, na memória de todos os povos antigos. Eles afirmam isso. O universo criou, o universo surgiu por um ato criador de Deus. Algo mais que eu quero destacar aqui, em termos de questões preliminares. É muito difícil, por mais que tenhamos boa vontade, e alguns teólogos, pastores, até cientistas cristãos tentam fazer isso, talvez tentando fazer as pazes entre a Bíblia e as posições de alguns cientistas ateus. Mas é basicamente difícil, é basicamente impossível harmonizar a doutrina da criação com o evolucionismo. Existe uma tentativa de fazer isso que é chamada de evolucionismo teísta.
em que as pessoas, os proponentes dizem que na realidade Deus criou as coisas, mas ele as criou num estado primitivo de desenvolvimento. E então, com o passar das eras, aquilo que Deus criou foi evoluindo. E aí então surgiu o homem e surgiram as formas de vida conforme nós as conhecemos agora. É o evolucionismo teísta. Quando nós olhamos para o relato de Gênesis, nós encontramos muitas dificuldades em harmonizar esse relato com essa concepção tão conciliadora que é o evolucionismo teísta. Veja, por exemplo, o versículo 20. O versículo 20 diz: disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Deus criou os seres prontos. Ele criou as aves, aves. Ele criou os seres aquáticos prontos. Ele não fez com que um anfíbio, com o passar dos séculos, criasse asas. Não. Ele fez as aves. Fez os anfíbios e fez as aves separadamente. Vejam também os versículos 21, 24 e 25. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Vejam o versículo 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus separou as espécies. E fez com que eles se multiplicassem, essas espécies se multiplicassem de acordo com suas espécies. Não houve a transição, o que é chamado hoje em dia de macroevolução, que é o salto de uma espécie para outra espécie. De maneira que uma ave se torna um mamífero. Ou um sapo se torna uma ave. Isso não acontece no relato da criação. Deus separou as famílias. Deus separou as espécies e as criou prontas e ordenou que elas se multiplicassem. Nós, os cristãos, nós acreditamos numa evolução, se podemos assim dizer, que ocorre dentro das próprias espécies. Nós vemos isso na natureza. Vemos novos tipos de cachorros. Quando eu era garoto, não tinha tanta raça de cachorro como tem agora. Eu conhecia só o vira-lata, o pastor alemão, o bulldog e a Lassie. Hoje em dia, nós temos tantos tipos de cachorro que eu não consigo acompanhar. A Sofia fala, pai, eu quero um Gold Retriever. Eu nem sei o que é isso. O dia que eu descobri o que é um Gold Retriever, talvez eu compre um para você. Mas nós percebemos isso dentro das próprias espécies, essas mutações dentro das próprias espécies. Mas nós nunca veremos um gato latir. Nós nunca veremos um gato virar cachorro. Nunca veremos um passarinho virar um rato. Nunca veremos uma baleia virar um hipopótamo. Nunca veremos um pato virar um coelho. Isso nunca vai acontecer. E não existem evidências fósseis que apontem para isso. Onde estão os fósseis que mostram a transição de uma espécie para outra? Isso não existe. Nós estamos sendo ensinados acerca do evolucionismo há mais de um século. E o registro fóssil não apresenta absolutamente nada que mostre a transição de uma espécie para outra. Por causa disso, os evolucionistas dizem que pode ser que a evolução se deu aos saltos. Foram saltos. De repente. O sapo voou. De repente. O que é aquilo?
um sapo voador. Um sapo que é uma ave. Isso aconteceu de repente, foram saltos. Mas, evidentemente, isso para não ter que apresentar evidências fósseis de transição. Então, evidentemente, é uma saída desonesta da discussão. Isso não pode ser levado a sério. Além de outros absurdos que encontramos quando eu era garoto, foi muito popular um livro que fez muito sucesso entre os adolescentes da minha época. Um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, de um escritor alemão chamado Erich von Däniken. E os adolescentes do meu tempo, eles devoravam esse livro. Eu devorei o livro. Tanto que eu nem tenho mais o exemplar, porque tanto que eu li o livro, é interessantíssimo o livro, repleto de tolices, mas eu gostava, era interessante aquilo. Ele dizia o seguinte: os deuses dos nossos antepassados, adorados pelos egípcios, pelos sumérios, pelos babilônios e por outros povos, tanto das Américas como do Oriente Médio e de outras civilizações, na realidade eram extraterrestres. E eles vieram aqui a este planeta. E os nossos ancestrais pensaram que eles eram deuses. Inclusive Moisés. Inclusive Moisés, quando registrou aqui Gênesis, ele usa a palavra Elohim, não no sentido do plural majestático, que eu expliquei para os irmãos, mas no sentido de plural real, plural simples. Ou seja, deuses vieram aqui, astronautas vieram aqui, e Moisés os chamou de deuses. E eles então transformaram esse nosso planeta num laboratório. E eles encontraram espécies simiescas, macacos. E o que os astronautas, os ETs, fizeram então? Os ETs se uniram aos macacos, sexualmente. E qual foi o resultado dessa união? Do ET com o chimpanzé, o ser humano. Então você é ET por parte de pai e macaco por parte de mãe. Então isso explica por que não há elos de transição entre o homem e o ser humano. Porque o homem surgiu de repente da união amorosa entre o ET e o chimpanzé. Alguém já disse, acho que foi o Chesterton, disse o seguinte: quando você não crê em Deus, você está condenado a crer em qualquer coisa. Quem não crê em Deus, o castigo aqui é crer em qualquer coisa. E as pessoas se dispõem a acreditar que o ser humano é uma mistura de ET com chimpanzé. Creem nisso. E creram nisso no passado, década de 70. Os jovens adolescentes criam nisso com todo o seu vigor. Preferem crer nisso do que crer na existência de um Deus poderoso, santo, que fez os céus e a terra como demonstração do seu poder e da sua glória, e que nos ama, e que enviou o seu Filho aqui para fazer com que nós pudéssemos morar com ele um dia. Há mais um fator que eu quero apontar para os irmãos, e que está relacionado com a questão dessa discussão do evolucionismo teísta, que é o conceito de dia-era. O que é o conceito de dia-era? Os evolucionistas teístas, eles acreditam que cada dia da criação não foi um dia de 24 horas, mas que cada dia, tarde e manhã, representaram eras imensas, períodos gigantescos de tempo. Por que os evolucionistas teístas adotam o conceito do dia-era? Porque para a evolução acontecer é necessário tempo. A evolução precisa de milhões de anos para se processar. Então, onde nós vamos encontrar na Bíblia, no relato da criação, para harmonizar isso com a ciência, como podemos encontrar a noção de longos períodos de tempo para o surgimento das diversas espécies? Então, dizer o seguinte, olha, a palavra dia
No Pentateuco, especialmente no relato da criação, em Gênesis 1, a palavra dia não pode ser interpretada literalmente. É curioso, irmão, sempre que surge um problema teológico, as pessoas correm para a interpretação alegórica. É a única saída. Quando temos dificuldades, a saída é alegorizar o texto, é fazer o texto dizer o que ele não diz. É atribuir ao texto um significado jamais pretendido pelo autor. E é o que fazem os evolucionistas teístas. Então dizem, olha, a palavra dia, ion, não significa um dia de 24 horas, é uma era. Na realidade, existe uma palavra hebraica para era, que é a palavra olam. Olam é uma palavra que se refere a um período maior de tempo. Mas a palavra ion é uma palavra que se refere a um dia de 24 horas, especialmente quando associado a um numeral ordinal no Pentateuco. Dia, no Pentateuco, quando se fala primeiro dia, segundo dia, sempre se refere a um dia de 24 horas. Por isso o texto diz, houve tarde e manhã. Isso é literal. Deus criou o mundo, o universo, em 6 dias. E no 7º, descansou. E o seu descanso permanece até hoje. E sabe o que é ir para o céu? Ir para o céu é entrar no seu descanso, porque o seu descanso nunca acabou. Por isso a nossa vida é eterna. Porque a vida eterna é descanso. Que descanso? A vida eterna é o descanso de Deus. Quando eu entro para a vida eterna, quando eu entro para o gozo da vida eterna, eu entro para o descanso de Deus. E o descanso de Deus não tem tarde e manhã. O descanso de Deus é um dia sem fim. É eterno. É perene. Nós estamos caminhando para o dia do descanso de Deus. Resta um descanso sabático para o povo de Deus. E estamos caminhando para ele. Você não deve ter medo da morte. A morte é o descanso sabático de Deus. A morte, para o crente, é o adentrar no sábado divino, que não tem noite, é um dia constante. Ele vai descansar para sempre nesse sábado que começou quando a criação terminou. Começou o descanso de Deus. E nunca mais esse descanso terminou. Nós vamos entrar para esse descanso. E o outro fator que eu quero destacar, e esse está relacionado agora diretamente ao texto aqui, é que os irmãos devem observar que esse texto é um texto cíclico. E o que eu quero dizer com isso? O que significa um texto cíclico? É um texto que repete. Ele segue uma sequência que vai se repetindo. Eu anotei o ciclo, depois eu olhei em alguns comentários e eu vi que outros comentaristas apresentam ciclos bem semelhantes ao que eu tinha enumerado, com alguma diferençazinha, mas eu prefiro o meu. Então eu vou passar o ciclo que eu percebi aqui na narrativa. Vejam, o primeiro elemento do ciclo é disse Deus e assim se fez. Isso acontece várias vezes. Disse Deus e assim se fez. Disse Deus e assim se fez. O segundo elemento do ciclo é chamou Deus e ele dá o nome. Chamou Deus, então dá o nome. É um outro elemento no ciclo da narrativa. E o terceiro elemento no ciclo é a frase, viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Isso se repete. Você vai lendo a narrativa, aparece, viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Então, eu quero apontar para os irmãos, a partir dos componentes desse ciclo, eu quero apontar para os irmãos 3 verdades relacionadas ao que está exposto aqui nessa passagem. Todas elas ligadas cada uma delas ligada a um dos elementos desse ciclo. E a primeira verdade é a seguinte: a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. Os irmãos devem observar o versículo 3, que diz assim: disse Deus, haja luz.
Resultado, houve luz. Vejam o versículo 6. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E aí vem o resultado disso, e assim se fez. E esse efeito, esse dizer e acontecer, vai se processando. É interessante os irmãos observarem o que é dito aqui, especialmente nos versículos 6 e 7. Porque, abrindo um parênteses aqui rapidinho, nós descobrimos a partir dessa narrativa, dos versículos 6 e 7, que ao tempo da criação, havia como que um oceano celeste. E você vai se assustar agora com isso. Um oceano celeste. Imaginou? O texto diz que Deus separou as águas. As águas acima nos céus e as águas debaixo do firmamento. Mares aqui embaixo e mares lá em cima. Então o que Deus fez? O que nós temos aqui é, muito possivelmente, o texto fala na sequência da criação, o texto fala que uma neblina regava a terra. E existem comentaristas que dizem que a chuva não existia. O que regava a terra era uma neblina. Não chovia. Isso entra um pouquinho na teologia especulativa. Mas o fato é que nós não temos relatos de chuvas. O texto não fala de chuva até o capítulo 6. Fala de uma neblina regando a terra. E mais, o texto fala da grande longevidade dos homens. Adão morreu com 930 anos. Já imaginaram isso? 930 anos. Dizem que você olhava para ele e você não dava mais do que 910. Alguém já brincou assim. Mas imaginem, alguém vivendo todo esse tempo, como isso é possível? Então, dizem alguns comentaristas, dizem alguns estudiosos o seguinte, olha, esse oceano celeste, ele transformava essa terra, este mundo, numa estufa. E isso então filtrava os raios solares. E fazia da nossa atmosfera uma atmosfera muito mais saudável do que é agora. E isso explicava então a longevidade dos homens. Viviam muito mais. Havia uma couraça de proteção. Não era só uma camadinha de ozônio. Havia um oceano cobrindo a terra. Isso explica também o texto que diz, quando veio o dilúvio, o texto diz, as comportas dos céus se abriram. Não foi uma chuvinha. Foi um despejar de um oceano sobre a terra. As comportas dos céus se abriram. E depois do dilúvio, os homens passaram a viver menos. Coincidência? Não sabemos. Estou no campo da especulação aqui. Hein? Mas o fato é que o texto fala de um oceano celeste. O que não existe mais. E o texto prossegue realçando que Deus fala e acontece, Deus fala e acontece, até que nós chegamos no versículo 16. E quando chegamos no versículo 16, nós nos deparamos com uma expressão que é extremamente curiosa. Vejam, o texto diz, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E então, vejam a rapidez da frase que vem a seguir. A frase que vem a seguir é uma frase rápida. A frase que vem a seguir é quase que um lembrete de última hora. A frase que vem a seguir é quase que uma notinha de rodapé.
E diz o seguinte: e fez também as estrelas. O que é curioso, sob o ponto de vista literário, desta frase é a sua rapidez. E o modo como ela acontece no texto, como se fosse uma simples lembrancinha, um simples detalhezinho na narrativa. Deus fez as estrelas. Já ia me esquecendo de dizer um detalhezinho que eu quase me esqueci de falar. Ainda bem que eu lembrei agora. Deus fez as estrelas. Quantos livros você escreveria se você tivesse feito uma estrela? Quantos parágrafos você escreveria se tivesse feito uma estrelinha só? Mas o texto, no modo como ele se desenvolve, no modo como ele caminha, no seu ritmo, ele mostra a facilidade de Deus em criar essas coisas. O texto mostra a rapidez, a facilidade e a ausência de obstáculo em Deus para criar essas coisas. Ele vai narrando as coisas todas aqui, presentes, próximas de nós, e então o texto diz, e ele fez as estrelas. Bastou falar, e as estrelas surgiram. Todo o universo se desenrolou e se abriu, e as estrelas surgiram. Isso tudo mostra que a palavra de Deus é infalível. Nós podemos crer na sua palavra, porque quando Deus fala, acontece. Tudo que Deus diz, acontece. O que Deus prometeu, Ele fará. O que Ele disse que fará, Ele realmente fará. Nós podemos confiar, porque a sua palavra é viva, a sua palavra não passa, a sua palavra é firme e ela não pode passar. Mas há uma segunda verdade aqui, nessa narrativa. Além da verdade de que a palavra de Deus é infalível, consubstanciada nessa sequência, disse Deus e assim se fez, há também uma outra verdade aqui. A autoridade de Deus é absoluta. É importante nós nos depararmos com isso já logo no começo da Bíblia. Por quê? Porque nós vivemos dias em que há uma verdadeira crise de autoridade no nosso mundo. As pessoas do nosso país, em especial, elas não aceitam o conceito de autoridade. Em hipótese alguma. Jovens, homens, mulheres dizem: a autoridade sobre mim sou eu. Eu sou a autoridade sobre mim. Os filhos não se sujeitam aos pais. Esqueçam isso. Essa possibilidade foi absolutamente descartada da nossa sociedade. Os filhos não se sujeitam aos pais. Os pais dizem: eu não sei o que eu faço. Vou fazer o quê? Vou matar? Não tem como matar. Eles não obedecem. Eles não reconhecem a autoridade paterna. E isso cria um caos terrível na casa, no lar. Porque as crianças brigam entre si. Elas, evidentemente, são crianças. Elas precisam de alguém que ponha limites sobre elas, a elas. E elas não têm ninguém com esse pulso, essa autoridade para colocar limites a elas. Então brigam entre si. E ninguém resolve essas questões do lar. Esse desequilíbrio no lar, essa desarmonia no lar. Entre filho e filho, entre filhos e pais. Porque não há uma figura de autoridade. A figura de autoridade se desmanchou, desapareceu. Não há mais essa figura. Falar hoje em dia sobre a sujeição da esposa ao marido é pedir para ser agredido verbalmente e olhe lá. Talvez até é bom sair do auditório, é bom sair do lugar da palestra com guarda-costas. Porque falar para uma senhora que ela deve se submeter ao seu marido, isso se constitui numa das maiores ofensas inaceitáveis para as mulheres de hoje. Inclusive crentes. Por incrível que pareça. Inclusive crentes. Não aceitam. Hipótese alguma. Isso é inaceitável. O professor ter autoridade sobre as crianças? Também não. Criança
deve ter liberdade para fazer o que quiser, arrebentar tudo, quebrar tudo, não tem problema. O professor não pode ter autoridade sobre ela. Bom, recentemente eu vi uma reportagem rapidinha sobre a língua portuguesa. A língua portuguesa tem normas. A língua portuguesa tem normas, tem regras. Essas regras se impõem a nós. Nós temos que falar corretamente, temos que escrever corretamente. Agora há um projeto no Ministério da Educação dizendo não. Cada um vai escrever e falar como quiser. Não tem mais normas. Nós vai falar do jeito que nós quiser. E nós vai escrever também. É assim. E ninguém poderá dizer que está errado. Porque dizer que está errado é politicamente incorreto. Dizer que está errado é fazer bullying. Dizer que está errado é criar pressão psicológica sobre as pessoas. As pessoas se sentem discriminadas. Eu falei errado, eu estou falando errado, estão observando, eu me sinto discriminado, então não pode. Agora, todos podem falar do jeito que quiser, escrever do jeito que quiser, não tem mais que aprender normas nenhuma, nada mais, nada. Façam o que quiserem. Até a nossa língua, esse governo porco destruiu. Até a nossa língua. Esse governo porco acabou com isso. Não sou a favor de PSDB. Para mim todos são porcos. Todos. Eu só creio num governo. O governo do chefe adorável que um dia virá. Esse eu creio. Eu não sou petista nem antipetista. Eu creio no reino de Cristo que virá. Esse é o meu político. É nele que eu voto. Nele que eu voto. Os outros, todos são sujos e mentirosos. Todos. Independentemente de partido. Todos são sujos e mentirosos. Mas destroem tudo. Porque não suportam a ideia de haver uma autoridade. Mesmo que essa autoridade seja etérea, seja uma norma linguística. Nem isso o nosso povo suporta. Nem esse tipo de autoridade nosso povo suporta. Mas, quando nós nos deparamos... Cortaram meu microfone, o PT cortou meu microfone. O PT cortou meu microfone. Não subestimem o poder desses partidos políticos. Né? Tem espiões aqui. Depois que eu vou falar com vocês três aí atrás. Isso não foi por acaso, não. É muita coincidência. Pensa que não tem censura no Brasil? Tem sim os espiões aí. Muito bem. De novo. Agora vai firmar? Deu a paradinha de novo. Agora vai firmar. Ok. Deve ser o John. Né? John, quando era menino, ia nas passeatas lá dos partidos vestido de vermelho. Né? Ok. Irmãos, de que modo isso que eu estou falando se relaciona com o texto? Muito simples. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos, vejam por exemplo, no versículo 5. Veja o que diz no versículo 5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Estava conversando sobre isso com os irmãos hoje, na nossa classe de novos membros. De que modo essa expressão, de que modo essa frase que lemos aqui se relaciona com a autoridade de Deus? Na Bíblia, quando alguém dá nome a alguma coisa ou a alguém, isso significa que essa pessoa que dá nome tem autoridade sobre aquela que recebe o nome. Então, quando a Bíblia diz, chamou Deus a luz dia, ele deu nome à luz vai se chamar dia. Isso significa que ele é Senhor, dono da luz. Ele é o dono da luz. Ele é o dono do dia. Ele é o Senhor da luz. Ele é o Senhor do dia. Quando o texto diz que ele chamou as trevas noite, ele deu nome às trevas. Isso significa que ele é o Senhor das trevas. Eu pensei que era o diabo. Não é. Não é.
inferno. O nosso Deus é o Senhor das trevas, é o Senhor da noite, Ele é o Senhor da escuridão e Ele é o Senhor do inferno. Não preciso ter medo da noite? Não. Não preciso ter medo do escuro? Não. Ele é o Senhor do escuro. Ele é o Senhor da noite. Ele é o Senhor das trevas. Ele tem as chaves do inferno. Tem as chaves do abismo. Tem as chaves da escuridão. Não tem que ter medo da morte? Não. Ele é o Senhor da morte. Ele manda, Ele controla, Ele domina todos esses reinos. Ele diz, haja luz, e há luz, e a escuridão desaparece. E o sol também. Trocar. Vou dizer que não vai ter golpe. Não vai ter. O Adir falou que não vai ter golpe. Deixa eu tirar isso. Não vai ter golpe, Adir. Ok. Um pouquinho mais de volume, acho. Tem como? Ah. Tá. O volume tá bom para vocês aqui. Okay. Para mim não tem. Eu não ouço tão bem quanto vocês, porque as caixas estão viradas para vocês. Okay? Muito bem. Se os irmãos olharem também o versículo 8. Diz assim, e chamou Deus o firmamento céus. Mais uma vez, Deus chamando, Deus dando nome. Quem é o dono do céu? Quem é o Senhor do céu? Quem é o dono do firmamento? Quem é o dono de todas essas coisas? É Deus. Deus é o Senhor. Deus é o dono de todas essas coisas. Acho que não vai funcionar o microfone, tem algum problema. Vou tentar falar sem microfone. Os irmãos me ouvem atrás? Me ouvem atrás? Conseguem me escutar? Lá atrás, me ouvem? Ok. Então, se quiserem, quem tiver alguma dificuldade, quiser sentar um pouquinho mais aqui na frente, pode vir sentar aqui. Tem alguns lugares aqui. Ajuda. Mas não vai ter como usar. Vai ficar quebrando o olho. Não. Não precisa. Não precisa. Obrigado. Não precisa. É gravação, transmissão. Eu vou tentar mais uma vez então, se não der certo aí, porque por causa da transmissão também, não é isso? Ok, sem o microfone fica difícil a transmissão. Desculpa, irmão, essas coisas... É raro isso acontecer aqui na igreja. Nós temos uma equipe muito boa, equipamentos excelentes, nós investimos bastante em equipamentos, em equipe. É muito difícil isso acontecer, mas tecnologia pode acontecer essas coisinhas, mas não é desmazelo, não é mesmo. Não é desmazelo nem descuido. Os irmãos, eles vêm aqui durante a semana, trabalham, ajustam, consertam, compram cabos novos, sempre estão mantendo tudo em ordem, o tempo todo. Há um investimento financeiro nisso, na transmissão, na qualidade do som. Nós temos um som de altíssima qualidade, equipamentos de última geração. Mas aconteceu hoje. Não desculpem, não é desmazelo da equipe e nem descuido do patrimônio, não é. É um incidente que está acontecendo, só isso. Ok. Vamos tentar voltar para dentro do nosso texto, para os irmãos não se distraírem. Eu sei que essas coisas distraem a gente, mas eu não queria que os irmãos perdessem de vista o que temos enfatizado aqui. A autoridade de Deus. Quando o texto diz, Deus chamou o firmamento de céus. Isso mostra a sua autoridade sobre os céus. Quando os irmãos veem, por exemplo, o versículo 10. Veja o versículo 10. Diz assim, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Quando o texto diz isso, o texto está dizendo, o Senhor é autoridade sobre a terra. O Senhor é o dono da terra. O Senhor é autoridade sobre os mares. O Senhor é o dono dos mares. É por isso que Jonas, quando fugiu de Deus, não conseguiu. E quando ele estava naquela situação terrível, embaraçosa, quando as sortes caíram sobre ele, perguntaram, quem é você? Ele disse, eu sou hebreu. E eu sirvo o Deus
que fez os céus, a terra e o mar. Ele é dono de tudo. E quando ele disse isso, os marinheiros ficaram assustados, dizendo: o que foi isso que você fez conosco? Para onde nós vamos fugir agora? O seu Deus é dono de tudo. E é isso mesmo. O Senhor é dono de tudo. Do céu, da terra e do mar. E esse texto de Gênesis 1 aponta para essa autoridade. O Senhor é soberano sobre todas essas coisas. Se os irmãos olharem também, vejam o que acontece no versículo 19 do capítulo 2. É importante que os irmãos vejam isso também. Vejam o que diz, 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Vejam, o homem dá nome aos seres viventes. O que significa isso? Que o homem tem autoridade sobre os seres viventes. Não são os seres viventes que nos controlam. Não são os animais que nos controlam. Hoje em dia estão invertendo a situação. Né? O cachorrinho é que manda na casa. Né? Determina, inclusive, o orçamento da família. Tem havido, na atualidade, uma exacerbação da figura dos animais entre as famílias. Eu estava caminhando com a minha esposa, nesses dias lá no nosso bairro. Nosso bairro é um bairro muito tranquilo, estava fazendo caminhada. E aí chegou uma senhora, estacionou o carro, entrou na casa, e ela viu o marido e falou para o marido: por que você não me ligou? Eu estou te esperando você me ligar esse tempo todo. E ele balbuciou alguma coisa, aí ela viu o cachorrinho. Oi, meu amor, cachorrinho bonitinho. Era para ser o contrário. Era para olhar para o marido e falar: oi, meu amor. Né? E o cachorro em segundo plano. Mas o cachorro tinha mais o carinho dela do que o próprio marido. E tem havido tantas coisas ligadas a isso. Há cachorros que vão em psicólogo, ter aconselhamento, cachorros com síndrome do pânico, cachorros deprimidos, com problemas graves existenciais. Eu soube que próximo de nós aqui tem um centro espírita para animais. Então, se o seu cachorro morreu, você vai lá e o espírito do cachorro baixa no médium. E você consegue, então, brincar com o seu cachorrinho encarnado ali no médium. O médium começa a latir, rosnar, né? Grunhir. Ah, é ele mesmo. É ele, é o Lulu. O Lulu. E fica lá brincando com o médium lá, porque o cachorrinho morto baixou lá o espírito dele no médium. E assim a coisa tem caminhado. Todas essas tolices, irmãos. A gente conta, os irmãos pensam que é piada. Mas não é piada. São realidades que temos vivido hoje em dia. E todas essas tolices são vivenciadas e experimentadas e vistas por nós, porque as pessoas não entendem o programa de Deus, o plano de Deus para a criação. Nós somos senhores da criação. O Senhor nos colocou para dominar a criação, cuidar dela sim, mas não para que ela nos dominasse. Não para que fôssemos escravos das coisas criadas, mas para que as coisas criadas nos servissem e nós fôssemos seus protetores. Há algo mais, e aqui alguns vão ficar bravos comigo. Vejam o que diz no versículo 3:20. Posso ler? Já leram? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. O que significa isso? O que as mulheres podem me responder agora? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. O que significa isso? Ah, pastor, vamos mudar de texto, que esse aqui eu não gostei. Isso significa que o marido é autoridade sobre a esposa.
Vivemos essa crise hoje em dia de autoridade. Temos que aprender no livro de Gênesis. Há um Deus no céu que é autoridade sobre nós. E esse Deus no céu que é autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre o dia, sobre a noite, sobre a escuridão, sobre a luz. Esse Deus estabeleceu uma ordem. Ele diz, vocês devem governar sobre os animais, sobre os seres viventes. E maridos, vocês devem ser líderes de suas esposas. É interessante no relato de Gênesis que quando nós chegamos no versículo 14 do capítulo 1, Gênesis 1:14, o texto diz, também disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. É interessante aqui, o texto não diz, e chamou Deus o luzeiro maior de sol, e o luzeiro menor de lua. Deus não diz isso. Moisés não diz isso. Por quê? Porque Moisés sabia que no Egito, onde o povo de Israel tinha passado todas as últimas gerações, vivido todos os últimos séculos, os maiores seres adorados eram o sol e a lua. Então, Moisés sequer menciona o nome deles. E os chama apenas de luzeiros. São luzeiros que servem para iluminar o dia e a noite. O Senhor, o dono de tudo, o soberano sobre eles, é Elohim. Eu nem cito o sol, eu nem cito a lua. São apenas luzeiros, são apenas lanternas. O grande Deus é Elohim. E se nós reconhecermos a autoridade de Elohim, se nós reconhecermos a autoridade do Senhor, o Criador dos céus e da terra, e nos curvarmos sob a sua autoridade, reconheceremos também a autoridade do seu programa, do seu plano. E teremos um relacionamento com o universo adequado. Teremos um relacionamento com a natureza adequado. Teremos um relacionamento adequado com os nossos animais. E teremos um relacionamento adequado dentro da nossa casa, na nossa família. E finalmente, o texto prossegue na última fase do seu ciclo, dizendo que tudo que Deus fez foi bom. E a última verdade é, a obra de Deus é boa. A primeira verdade, a palavra de Deus é infalível. A segunda verdade, a autoridade de Deus é absoluta. E a terceira verdade, a obra de Deus é boa. O texto diz repetidas vezes, versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25, mais para frente, versículo 31, diz que tudo que Deus fez é bom. Tudo. Por quê? Isso é importante. Quando o texto diz que tudo que Deus fez é bom, isso significa que isso estava de acordo com o seu propósito benéfico, o seu propósito santo. Tudo que Deus fez se harmonizava com o seu propósito benéfico e santo. E tudo que Deus fez era marcado por beleza e harmonia. Tudo era lindo, perfeito e bom. É isso que o texto quer dizer com essa frase, viu Deus que era bom. E por que é importante saber isso? Porque algumas seitas surgiram posteriormente, especialmente na era cristã, dizendo que o criador da matéria era um demônio perverso. E esse demônio perverso, que eles chamavam de uma emanação, eles chamavam de um aeon, uma emanação de um Deus bom. Essa emanação de um Deus bom, que se tornou má, essa emanação produziu a matéria. E a matéria, portanto, era má. E você vai dizer, e o que isso me afeta? Isso te afeta em muito, porque você é matéria. Você não é só matéria, mas você também é matéria. E essas seitas, quando diziam que a matéria era má, automaticamente diziam que o nosso corpo é mau. E dizendo que o nosso corpo é mau, diziam o seguinte, façam o que quiser com o seu corpo. E quando diziam, façam o que quiser com o seu corpo, as pessoas então caíam na imoralidade. Dizendo que a matéria era má, se lançavam na podridão, dizendo que o seu dever era fazer com que a matéria fosse desprezada. Outros caíam no ascetismo e judiavam do próprio corpo, com jejuns e macerações terríveis.
impingindo sobre si torturas terríveis, dizendo: a matéria é má, esse corpo é mau, eu tenho que judiar dele. E sofriam, trazendo flagelos sobre si, enquanto outros, desprezando o corpo, caíam na imoralidade. Tudo por quê? Porque não aprenderam a lição. O que Deus fez é bom. Este corpo é bom. Este mundo é bom. A terra é boa. As árvores são boas. Tudo que eu posso tocar com os meus sentidos, perceber com os meus sentidos, tudo é bom, porque Deus fez tudo bom. O mal é o bem de Deus pervertido. Deus não criou uma essência má, uma substância má. Isso nunca ocorreu. O mal que existe no universo é o bem criado por Deus, pervertido pelo pecado. Tudo que ele fez tem as suas marcas, de modo que há bondade em toda a criação. É assim que o ciclo termina. E os irmãos observam isso, essas coisas, e podem tirar a partir daí as suas conclusões no que diz respeito ao impacto dessa passagem sobre o seu modo de viver. Mas eu quero ajudá-los nisso, também um pouquinho. E antes de terminar, eu quero destacar algumas formas como tudo isso pode se aplicar a nós. Em primeiro lugar, como nós podemos aplicar esse texto à nossa vida? De que modo esse texto pode nos modificar? Em primeiro lugar, esse texto tem que mudar a sua oração. Como é que você ora? Há alguns irmãos que têm a sua rezinha, né? E fazem a sua rezinha, geralmente termina dizendo: perdoa a multidão dos nossos pecados, né? Em nome de Jesus, amém. É uma rezinha que alguns irmãos decoraram e fazem essa rezinha ao longo dos anos, aí, uma coisa mecânica sem sentido. Outros têm por hábito fazer da oração apenas uma forma de expressar diante de Deus os seus desejos pessoais. Como se Deus fosse apenas o gênio de uma lâmpada, diante de quem apresento os meus desejos e espero que Ele realize os meus desejos de alguma forma. Claro que não é errado nós apresentarmos a Deus as nossas petições, mas as nossas orações, elas têm que ter um conteúdo melhor elaborado. E quando nós olhamos para o texto da criação e vemos o modo como isso causa impacto sobre outras porções do Novo Testamento, nós aprendemos que as nossas orações, elas devem ser marcadas também por um louvor contínuo a Deus, por tudo aquilo que Ele fez. Nós temos que aprender a orar como as pessoas oram, como os anjos oram no céu. Como as entidades celestes, os anjos ou os santos oram no céu. Como eles se dirigem a Deus, como são suas palavras dirigidas a Deus nos céus. Se os irmãos olharem Apocalipse 4, os irmãos verão. E o modo como isso deve moldar a nossa postura diante da súplica, diante do dever da oração. Vejam Apocalipse 4, 10 e 11. Diz assim: os 24 anciãos, alguns dizem que é a igreja, outros dizem que são anjos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por que ele é digno de receber a glória, a honra e o poder? Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A nossa oração deve ser marcada por isso. Eu devo orar a Deus dizendo: Senhor, eu te louvo. Eu devo começar a minha oração assim: Senhor, o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de honra. Por quê? Porque o Senhor criou todas as coisas.
O Senhor criou a lua e as estrelas. O Senhor criou o sol, as nuvens, o firmamento. O Senhor criou o mar. O Senhor criou a terra. O Senhor criou os animais. O Senhor criou as árvores. O Senhor criou todas as coisas. E eu te louvo, porque o Senhor é digno de glória pelo simples fato, entre aspas, de ter criado todas as coisas. O Senhor é o Criador. Eu devo, como cristão, aprender a louvar a Deus porque Ele é Criador e porque Ele é Salvador. Nós louvamos a Deus, geralmente, apenas quando Ele concede alguns anseios nossos. Mas a Bíblia nos ensina a louvar a Deus porque Ele é Criador e porque Ele é Salvador. Comece a fazer isso nessa semana. Diga, Senhor, eu te louvo pelos céus, pela terra, pelas nuvens, pelas estrelas, pelas árvores, pelos animais, pela sua criação. Porque o Senhor é digno de louvor, como Criador que o Senhor é. A sua grandeza, a sua glória se manifesta na criação. E eu te louvo por isso. Veja também uma outra aplicação em Atos 17. Atos capítulo 17. Veja como isso pode livrar você de erros terríveis, de perigos terríveis. Atos 17, versículo 24. Há pessoas que estão errando seriamente porque não aprenderam com Gênesis 1. Há pessoas sendo escravizadas porque não aprenderam as lições de Gênesis 1. E nós vemos aqui em Atos 17 que os apóstolos aprenderam. Vejam, o texto diz, Atos 17, 24 a 26. Diz assim: o Deus que fez o mundo, é o apóstolo Paulo falando aqui, falando aos atenienses. Ele fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, ele está lembrando de Gênesis 1. Ele leu Gênesis 1 antes de falar isso. Ele aprendeu lições com Gênesis 1. E ele então vai prosseguir dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele deu nome ao céu e à terra, ele é Senhor. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem mesmo as mãos de Edir Macedo. E de nenhum outro suposto bispo ou pastor, ou apóstolo, sei lá o quê. Ele não habita nesses lugares. E nós aprendemos isso quando aprendemos a doutrina da criação. O Senhor não habita nesses lugares. Podemos encher esses lugares de ouro, de prata, de mármore, de pedras preciosas. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita na comunidade dos redimidos, dos salvos. E eles podem se reunir até debaixo de uma árvore. E o Senhor habitará lá com eles. E o Senhor habita no coração daqueles que o receberam seu Filho como Salvador, alegrando essas vidas, dando vida espiritual aos seus corações. É ali que o Senhor habita. Ele não habita em templos feitos de mármore, de pau ou de pedra. Não se enganem. E o apóstolo Paulo aprendeu isso aonde? Em Gênesis 1. Por isso, ele não se deixava levar por mentiras de homens maus, pervertidos, perversos, que querem enganar as pessoas para arrancar dinheiro delas. Não. Ele sabia, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Não habita em templos, por mais suntuosos e majestosos que sejam. É algo mais a se aprender em Gênesis 1. Veja o texto de Romanos, escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Romanos 1. Veja o que diz o texto, versículo 18. Nós aprendemos em Romanos 1 que não dar graças a Deus e louvar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, é perigoso. É muito perigoso. Romanos 1 mostra o que acontece com a pessoa que vê a criação de Deus, que vê o resultado de Gênesis 1 e não adora e nem lhe dá graças. Essa prática de observar a criação, tudo que Deus fez, todas as coisas grandiosas que Ele fez, olhar a criação, dar de ombros, seguir com a vida, e não dar glórias a Deus, e nem lhe dar graças, é uma postura extremamente perigosa. Se você está aqui hoje, e a sua postura diante do Deus Criador é uma postura de apatia, indiferença, isso é perigoso para você. E o apóstolo Paulo mostra esses perigos. Eu vou mostrar para vocês agora. Vejam Romanos 1:18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tudo que foi criado revela o que Deus é. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus. Eles viram a criação de Deus, reconheceram, Deus existe. Mas vejam o pecado deles. Eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. É você? Esse texto fala de você? Viram a obra de Deus, a sua criação grandiosa, gloriosa. Perceberam a sua mão poderosa em todas as obras da criação, em todo o universo ao redor. Desde as pequenas aves cantando até as grandes estrelas nos céus. Mas não o glorificaram como Deus, nunca. E nem lhe deram graças, nunca. E o texto então diz o que acontece com essas pessoas. O texto prossegue dizendo: eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles ficaram com o coração entenebrecido. O coração deles escureceu. E nas trevas do seu coração, eles passaram a ter pensamentos vãos, tolos e vazios. Passaram a crer em mentiras absurdas, em tolices sujas. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se você vê a criação ao seu redor e nunca se deu conta do Deus Criador e do seu dever de adorá-lo e louvá-lo e dar graças a Ele, você corre esse risco de ter um coração obscurecido e dar crédito a tolices, a mentiras, a pensamentos vãos. E a coisa continua e piora. O texto diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O texto diz que essas pessoas podem começar a adorar a criatura. Começa a piorar a situação. Começam a ter ídolos. Começam a deificar aquilo que Deus criou. Caem na idolatria. E o versículo 24 diz outro perigo. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Além de se tornarem idólatras, se tornam pessoas imundas, sujas no seu comportamento. Gente imoral, gente que pratica o mal. E o texto prossegue: para desonrarem o seu corpo entre si. Começam a desonrar os seus corpos, praticando imoralidades terríveis. O texto prossegue e fala que alguns deles começaram a se inflamar, homens com homens. E o texto prossegue e fala que algumas mulheres começaram também a se contaminar, mulheres com mulheres. E a imoralidade dessas pessoas foi alcançando um grau cada vez mais intenso e profundo. E caíram em pecados terríveis de depravação do próprio corpo, de desonra do próprio corpo. E o texto termina. O texto chega no seu final mostrando o poço profundo em que eles caem. No final, o texto diz, no versículo 29, que se tornam pessoas cheias de injustiça, de malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É o retrato do diabo isso aqui. Onde isso começou? Onde esse caráter tão depravado começou? Muito simples. Isso não começou numa penitenciária. Isso não começou numa comunidade, uma favela cheia de traficantes e bandidos, não. Esse caráter tão depravado começou no dia em que o indivíduo olhou ao seu redor e viu a obra criadora de Deus e não o glorificou como Deus, nem lhe deu graças. Foi aí que esse processo
começou. Não brinque com Gênesis 1. Não brinque. Hoje, se aproxime do Senhor na sua casa e diga: Senhor, eu nunca fiz isso, é a primeira vez na minha vida. Estou com medo. O Senhor é o Criador. E eu, pela primeira vez na minha vida, estou aqui, diante do Senhor, pedindo que o Senhor, que é Senhor de tudo, tenha misericórdia de mim. E me perdoe, porque eu nunca glorifiquei, nunca lhe dei graças. Eu quero te louvar agora, como o meu Criador, o Criador dos céus e da terra e Senhor de tudo. E eu quero louvar ao Senhor por isso. Deus Criador, eu te louvo por tudo que o Senhor fez. E lhe dou graças por tudo que o Senhor fez. E mais, quero conhecê-lo como meu Salvador também. Salva-me pela fé em Jesus Cristo. Salva-me. E Ele ouvirá. E livrará você desse declínio terrível que o apóstolo Paulo menciona em Romanos capítulo 1. Irmãos, há outras coisas a dizer, mas o tempo não permite. Importante é que os irmãos guardem essas lições nos seus corações e que elas mudem a vida de oração de vocês, a postura de vocês no que diz respeito à adoração. E aqueles que ainda não conhecem o Deus verdadeiro tenham temor e tremor diante desse Deus Criador, que fez os céus e a terra, que é um Deus grandioso, mas é um Deus que fez tudo isso para participar da nossa história. E quer participar da nossa história. Esse Deus que fez os céus e a terra, Ele invade os céus e a terra e se aproxima de nós. E é possível servi-lo e adorá-lo. E é possível conhecê-lo não só como Criador, dando-lhe graças e louvor, mas é possível também conhecê-lo como Salvador, crendo no seu Filho. Nossa súplica é que isso aconteça com todos vocês, especialmente aqueles que ainda não conhecem Jesus, ainda nesta noite. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse texto de Gênesis 1. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que a verdade da criação, com todo o seu impacto vivencial, seja provada por todos aqui. Que aprendamos a louvar ao Senhor como o Deus Criador. Que aprendamos a reconhecer o seu senhorio, a sua autoridade sobre tudo que há. E que aprendamos que tudo que o Senhor fez é bom. E aprendendo tudo isso, nós possamos glorificar ao Senhor e lhe dar graças. E assim, vivendo nessa vida de gratidão e de louvor ao Senhor, pelo Deus Criador que o Senhor é, pelo Redentor que o Senhor é, nos livremos desse caos moral que a rejeição do Senhor gera. Ó Deus, pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.